Analise as proposições a seguir. A velocidade vetorial média entre dois pontos de uma trajetória tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento vetorial entre esses pontos. Beleza, certo, né? Então vamos colocar 1, 2, 4, 8, 16. O que é isso aí, ó? Vamos julgar essas alternativas. 1, 2, 4, 8, 16. Então vamos lá. Se eu estou fazendo uma curva, galera, ó, como que na cinemática vetorial a gente trabalha com grandezas, né? Como que eu defino a posição agora? Através de um vetor, né? Então olha só, tem um cara que está aqui, aí vamos supor que ele tem um deslocamento e vem parar aqui. Como que eu localizo esse cara na cinemática vetorial? Eu tenho uma origem aqui, um referencial, então tá aqui, ó, e eu localizo ele através do vetor posição. Então tá aqui, ó. Esse cara é a posição inicial, por exemplo, R0. O vetor posição sempre vai da origem até a posição do cara. Posição final. O que é o deslocamento vetorial? É a variação desse vetor posição. O ΔR aí, que a gente chama de deslocamento vetorial, é isso aqui, ó. R final menos R inicial. Beleza? Se eu fizer essa conta aqui, é eu pegar esse vetor RF e somar com o negativo do R0. Se eu troco esse cara para lá, vai dar um vetor que vem daqui para cá, aí eu vou vir daqui para cá. Qual que é a soma? Tá aqui, né? Vem da posição inicial para a posição final. O ΔR, apliquei a regra do polígono aí. O ΔR sempre é esse vetor, que vai da posição inicial para a posição final, beleza? E como que a gente define vetorialmente a velocidade vetorial média? A velocidade vetorial média, do mesmo jeito que a velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT, deslocamento escalar dividido pelo tempo, a velocidade vetorial média vai ser deslocamento vetorial dividido pelo tempo. A velocidade vetorial média é isso aqui, né? É ΔR sobre ΔT. Tranquilo? Então, tudo isso só para a gente lembrar aqui e ver o que ele está falando. O que ele falou? A velocidade vetorial média entre dois pontos de uma trajetória, tá aí, sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento vetorial entre esses pontos. Sim, se a velocidade vetorial média é o vetor do deslocamento vetorial dividido pelo tempo, é um múltiplo escalar, né? Esse vetor é um múltiplo escalar desse. Então, se eles são múltiplos escalares, eles têm com certeza a mesma direção e têm o mesmo sentido quando? Quando esse escalar que multiplica é positivo, não é isso? E aqui é um tempo, né? É positivo, com certeza. Então, esse vetor velocidade vetorial média sempre tem a mesma direção e mesmo sentido do deslocamento vetorial. Faz sentido aí, gente? Galera, Lauren, beleza? Então tá bom. Galera de casa aí também, qualquer dúvida, vocês comentam. Segunda alternativa. Então vamos ir marcando aqui, pra gente não se perder. 1, check, tá ok. 2. A velocidade vetorial é, em cada instante, tangente à trajetória e orientada no sentido do movimento. Beleza. Vamos visualizar desse jeito aí também. Então, ó, olha para você ver. Pega uma trajetória aqui. Observe aí, galera. Aplica nessa mesma ideia. Peguei dois intervalos de tempo bem distantes aí. Quem seria meu ΔR? Eu não vou nem definir uma origem, não. O deslocamento vetorial, a gente já viu. É o cara que vai da posição inicial até a posição final. Tranquilo? Então, meu ΔR seria esse cara aqui. Beleza. Só que, olha só, à medida que o tempo tende a zero, tipo assim, eu vou escolher analisar um intervalo de tempo menor ainda. Então, ao invés de eu, sei lá, dei 2 segundos esse cara andou isso tudo, vou dar 0,00001 segundo. Então, ele vai andar só um tiquinho. Ele vai vir parar aqui. Quem que é o ΔR agora? É o cara que vem aqui, ó, da posição inicial para a posição final, né? Ou seja, esse vetor, à medida que meu tempo tende a zero, e é a definição da velocidade vetorial média instantânea é isso, né? É esse cara aqui, quando o tempo tende a zero, é a derivada do vetor posição. À medida que o tempo tende a zero na minha análise, esse vetor ΔR tende a tangente à trajetória, né? É por isso que a gente sempre fala que num movimento curvilíneo qualquer aí, ó, se eu estou num movimento assim, aí eu tenho um camada aqui se movimentando, então vamos lá, ó. Vamos lembrar isso daí, ó. Então, tem vários instantes que eu analiso aí. Sempre que eu estou no movimento curvilíneo, a gente fala, então, que a velocidade instantânea, ela é sempre o quê? Tangente à trajetória e com o mesmo sentido do movimento. Por quê? Por causa disso aqui, né? Se a gente define a velocidade desse jeito, quando o tempo tende a zero, ou seja, eu estou analisando de forma instantânea, o ΔR tende a tangente. E como a velocidade é esse vetor ΔR dividido por um tempo, então a velocidade vetorial instantânea, em qualquer instante de uma trajetória curvilínea, né, tem a direção e o sentido da tangente. De boa? Então, tipo assim, é daí que vem essa ideia, né? Por isso que o negócio funciona.
Então a segunda está correta também. Certo. A 4. Nos movimentos uniformes, a velocidade vetorial é constante. No movimento uniforme, a velocidade vetorial é constante? Será? O que vocês acham? Hã? É? No movimento... Aqui, ó, presta atenção aí. No movimento uniforme, José nem escutou. Nos movimentos uniformes, a velocidade vetorial é constante. Exatamente, né? Um exemplinho bom aí, ó, movimento uniforme. MCU, né? Movimento circular uniforme. É um movimento aqui, ó. O que ele tem de uniforme, né? A velocidade em módulo não muda. Então aqui, ó. O cara tá girando uma circunferência. Velocidade então sempre aqui, ó, com o sentido da tangente. Beleza? E o que é o uniforme? É o tamanho do vetor, né? O módulo dessa velocidade é sempre constante. Sei lá, vale 20 metros por segundo. Então aqui vale 20 metros por segundo, aqui 20, aqui 20, aqui 20, beleza? Isso é um MCU, movimento circular uniforme. Só que aí, ó, então tá aí, é um movimento uniforme. Ele foi nos movimentos uniformes, a velocidade vetorial é constante. A velocidade vetorial não é constante, não, é. Esse vetor é diferente desse. Eles podem ter o mesmo módulo, né? Eles têm o mesmo tamanho, né? Aqui é 20 metros por segundo, aqui também. Todo mundo tem o mesmo tamanho, mas os vetores são claramente diferentes, né? Um vetor aqui está na horizontal, o outro na vertical, então, vetorialmente isso aqui muda. Tem uma aceleração aí, centrípeta, né? Que redireciona a velocidade. Então a 4 é falsa. Nem todo movimento uniforme, a velocidade vetorial é constante. Tinha que ser retilíneo, né? Que aí o vetor não muda nem em módulo, nem em tamanho, nem em direção e sentido. Tem que ser retilíneo. Beleza. Aliás, dei um ok nesse aqui, tá falso. A 4 tá errada. Vamos para 8, que fala aqui, ó, já tá bom. Nos movimentos retilíneos, a velocidade vetorial é constante. Certo? Não? Não basta ser retilíneo não, né? Bem observado, porque olha só, eu posso ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse aqui mesmo, ó, é retilíneo, né? Mas a velocidade vetorial não é constante, não. O vetor ora aponta para cima, diminui em módulo, depois zera, depois o vetor começa a apontar para baixo, então o vetor velocidade muda, né? Ele está sempre aqui, nessa direção vertical, mas ora aponta para cima, ora para baixo, ora vale zero. Então a 8 é falsa, hein? Então mais, hein? Para que a velocidade vetorial seja constante, o movimento tem que ser retilíneo e uniforme. Então vamos ver 16. É isso mesmo que ele está falando, olha aí, 16. A velocidade vetorial de uma partícula só é constante na situação de repouso, beleza, e de movimento retilíneo uniforme. Então a 16 é exatamente o que a gente concluiu. Bom, se o cara está em repouso, é óbvio, a velocidade dele é o vetor nulo e não muda. Se ele está em MRU, tá aqui, ó, a velocidade está aqui, o tamanho nunca muda, a direção e o sentido nunca muda. É o único caso em que o vetor como um todo, né, fica constante. O seu modo, a sua direção e o seu sentido. Então, tá aí, ó. As corretas então, pessoal, vai dar letra D aí, 16 mais 3, 19. Letra D. Eles estão desenhando um tanto de coisa, só pra gente lembrar desses conceitos de cinemática vetorial. Valeu! Vamos então.